A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Conclusão do capítulo 4, do versículo 38 a 42. Naquele tempo, Jesus se levantou, saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus por ela. Jesus se inclinou sobre ela, repreendeu a febre e a febre a deixou. No mesmo instante, a mulher se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, com várias enfermidades, os levavam a Jesus. Ele colocava as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Eles os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, quando o encontraram, o seguravam para que não fosse embora. Mas Jesus lhes disse: Eu devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Ontem nós refletimos sobre aquela cura de um possesso na sinagoga de Cafarnaum. Agora Jesus sai da sinagoga e se dirige à casa de Simão Pedro. Essa casa nós podemos visitar, já visitei com grupos, e é uma igreja hoje, porque Cafarnaum não ficou pedra sobre pedra, são ruínas. Então há muitas escavações descobertas da sinagoga. A gente pode visitar também a sinagoga que Jesus esteve lá, falando, ensinando. E a casa de Pedro se tornou essa igreja onde nós já celebramos lá também. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas narram essa cura de Pedro, da sogra de Pedro, na casa dele. E aqui a gente pode já tirar uma primeira lição. Jesus indica para nós que não é só no templo que nós devemos cultuar a Deus, mas também no ambiente onde nós convivemos, na família, no trabalho, na repartição, na fábrica, né? no campo, onde está o trabalho da agricultura, da plantação, na praia, onde os pescadores estão trabalhando. Então, esses são os lugares que Deus quer que nós estejamos presentes, agindo, né? Servindo, né? Anunciando a boa nova, não só com palavras, mas também com o testemunho, com a ação. E Jesus aqui, ele se inclinou simplesmente. Ele não disse nadinha, não deu uma palavra para a mulher. Ele adverte a febre que ela deve abandonar aquela mulher. E a mulher ficou curada imediatamente e começou a servir. Portanto, não foi simplesmente uma cura de uma doença física, mas, na verdade, é a pessoa toda que está pronta e se torna uma discípula do Senhor. Quando diz passou a servi-lo, não é somente aquele trabalho doméstico, mas é
colocar-se à disposição, né, do Cristo, que libertou não só de uma febre, mas de toda a tentação, né, de tudo aquilo que impede da pessoa ser de Deus, né? Portanto, esse primeiro ponto aqui é muito importante. A vitória sobre a doença e sobre o maligno. Isso significa que Deus está presente em nós. Nós devemos ter cuidado porque isso continua hoje. As doenças, o espírito do mal penetrando nos lugares onde tem grandes decisões para o povo, para as multidões, para a nação. O demônio está aí solto, e o demônio conhece até quem é Jesus, e o homem não conhece. Como é que pode uma coisa dessa? Mas Jesus impedia que ele proclamasse, porque Jesus quer que essa revelação aconteça progressivamente. A fé não é um dom de Deus que você vai entendendo, que você vai acolhendo e que você vai manifestando. Portanto, quantas pessoas hoje doentes, abandonadas, o país, a nação toda, as pestes, as drogas, né, invadindo, né, as famílias, filhos, jovens prostrados, né, os pais sofrendo. E a gente muitas vezes não tem essa atitude de Jesus. Falta isso, né? Falar com autoridade, agir como quem serve. Portanto, a gente queria aqui apresentar 2 resumos, né? Bem explicados do Evangelho de hoje, no Evangelho de São Lucas. Depois da cura, o Evangelho nos apresenta desse trabalho público de Jesus um primeiro exemplo, que é a cura, e o segundo é a missão evangelizadora de Jesus. Jesus, ele impõe as mãos sobre os enfermos. Quantos enfermos vêm? Os demônios querem esvaziar o poder de Jesus, mas ele se mantém como Filho de Deus. E muitos sabem que Jesus é o Messias esperado, e eles estão observando isso, mas é que Jesus quer mostrar que o seu messianismo, que a sua filiação divina, leva à cruz e à ressurreição, vai muito mais além do que a gente está pensando, não é aquele imediatismo. Então, Jesus não é um mero curandeiro, ele está mostrando que o lugar dele é no meio do povo e de todas as classes sociais, principalmente dos mais empobrecidos, dos doentes, e ele quer pregar o Evangelho de Deus a todo lugar. A pregação dele deve se estender às outras cidades, né? Por isso que ele vai orar num lugar deserto. A ação exige oração, então a gente precisa aprender essa lição. E a palavra que a gente prega é uma palavra que liberta as pessoas, né? Que desperta uma consciência mais coletiva, que a gente se liberte do individualismo, do egoísmo, que a gente vá fazer com que os seres humanos se tornem livres e responsáveis, que eles assumam, não é, a boa notícia que está sendo pregada aos pobres. Por isso, Jesus não se fixa num lugar, e ele vai ao encontro de quem não o conhece, sua mensagem. É essa a nossa reflexão de hoje, e também pedir a Deus que nos dê condições de ajudar a construir casas de curas, né, de oração, hospitais, pronto-socorro, né, UPAs, que ajudem as pessoas a se curarem de suas enfermidades. Isso vem pelo Evangelho de hoje. E agora rezemos dizendo: acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz, para que, andando sempre no caminho dos vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 4, do versículo 38 a 42. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.